Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 4 de março. São José maior que os anjos. São José e os anjos. São José, podemos afirmar com fundamento, se avantaja em dignidade e excelência aos próprios anjos. Isso quer dizer que esse avantajar que São José tem muita dignidade e excelência, mesmo mediante os próprios anjos. E esta doutrina tem razões sólidas para aboná-la e não repugna teologicamente. Dizem os melhores teólogos josefinos que o santo esposo de Maria foi predestinado numa ordem e grau mais sublimes que todos os espíritos angélicos. Os anjos são ministros, servos do Senhor. São José foi pai adotivo do Senhor, Verbo encarnado. Os anjos são os servos, os executores das ordens divinas. São José teve sob o seu governo e tutela, e obediente a ele e Maria, o próprio Deus durante 30 anos. Et erat subditus iris. E estava sujeito, obediente a eles. Esta frase está dita no Evangelho após eles encontrarem o menino Jesus no templo, depois daquela perda de 3 dias, em que o menino Jesus estava sujeito, obediente a Maria e José. Os anjos obedecem a Deus e Deus obedeceu a São José. Os anjos tiveram íntimas relações com o Verbo encarnado e exerceram ministérios em ordem do mistério da encarnação. O arcanjo Gabriel anuncia a Zacarias o nascimento do precursor de Cristo e o mesmo arcanjo anuncia à Virgem Santíssima o mistério da encarnação do Verbo. Os anjos anunciaram aos pastores o nascimento do Salvador. Um anjo aparece a José para salvar o menino Deus da perseguição de Herodes. E de novo o avisa, quando morre o perseguidor, é que volta para Nazaré. Os anjos servem a Jesus no deserto. Um deles conforta-o no horto e na ressurreição levantam a lousa do sepulcro. Aparecem as santas mulheres. Todos esses mistérios, porém, podem ser maiores que o de São José para com Jesus Cristo. As afinidades de São José com Cristo são mais íntimas, mais profundas, especiais e diretas. Foi pai de Jesus, rei dos anjos, e esposo de Maria, rainha dos anjos. Por mais que meditemos nas prerrogativas e privilégios e grandezas dos anjos, estas criaturas mais perfeitas que o homem, nunca poderemos encontrar razão alguma que os torne superiores ao Santo Patriarca. Segundo, Rei da Celeste Milícia. Não há dúvida, pode-se chamar São José Rei da Celeste Milícia. O grau de predestinação se mede pelo grau de caridade que têm as almas nesta vida. São José, pela sua união imediata com Jesus, o próprio Deus, fez tanto progresso no amor divino que se avantajou aos anjos em dignidade. Nenhum espírito celeste mereceu a honra de ser pai adotivo do Filho de Deus. As relações das outras criaturas com Jesus foram, de certo modo, indiretas. Referiam-se a alguma coisa de Jesus. Os anjos executam as suas ordens. Os mártires dão testemunho da verdade ensinada pelo Divino Mestre. Os doutores desenvolvem seus ensinamentos divinos. As virgens honram a pureza eterna. Cada alma santa reproduz
de um modo predominante tal ou tal virtude de Jesus. O caráter distintivo, porém, das funções de São José é tender por sua própria natureza diretamente à pessoa de Jesus Cristo, diz o Padre Sauvé. O Santo Patriarca é superior a todos os coros angélicos. Em Solano, comparando a missão de São José a de cada um dos coros angélicos, demonstra com a doutrina angélica de São Dionísio quanto maior, mais bela, mais sublime foi a missão de São José. Mais que simples mensageiro e guarda dos homens, foi aquele que do céu recebera o encargo de guarda de Jesus, cabeça do gênero humano. Mais que os simples anjos e arcanjos, mais que as potestades, virtudes e dominações, mais elevado que os tronos, mais conhecedor do eterno íntimo dos arcanos celestes que os querubins, mais abrasado na divina caridade que os serafins. Aqui estão as 9 designações de coros dos anjos. Tronos, arcanos, querubins, serafins, dominações, virtudes, potestades. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo sobre os anjos, uma catequese tradicional sobre o que são anjos, para quem quiser saber melhor sobre estes 9 coros ou ordens angélicas que são conhecidas e que são distribuídas em 3 hierarquias. Mas vou deixar este link na descrição deste vídeo para que possamos saber do que é que estamos aqui a falar e comparando a São José. Continuando. É, pois, São José anjo pela vida, arcanjo pelo ofício, príncipe pela vitória do Rei dos Reis, potestade pelas operações sobrenaturais, virtude pela perfeição, dominação porque acima está das criaturas, trono porque recebeu nos seus braços o próprio Deus. Novamente, o escritor deste livro, Mês de São José, dedicado ao mês de São José, nos vem dizer quais foram as atribuições de São José na vida familiar que teve com Deus feito homem, Jesus Cristo, e comparando às missões, de certa forma, aquilo que cada coro de anjos deve fazer e é. Muito interessante e faz-nos pensar no que foi São José, porque teve nos seus braços o próprio Deus, Rei dos Reis, virtude pela perfeição. É, pois, São José anjo pela vida, arcanjo pelo ofício, príncipe pela vitória do Rei dos Reis, potestade pelas operações sobrenaturais, virtude pela perfeição, dominação, porque acima está das criaturas, trono, porque recebeu nos seus braços o próprio Deus. Querubim, porque mais de perto conheceu a Deus. Serafim, porque depois de Maria ninguém melhor e mais pôde amar a Deus, nem no céu, nem na terra. Digamos, pois, ó São José, ó santo acima dos anjos e dos santos, possamos imitar-vos na angélica pureza e servir a Maria, Rainha dos anjos, para melhor amarmos o Rei eterno dos anjos. Só conhecendo, assim, de uma forma
muito abrangente como nós estamos, como eu estou aqui a ler este livro, é que percebo quem foi São José, quem é São José, como devo dar a São José a devoção que ele merece. Continuando. Exemplo: São José e Santa Teresinha. A devoção ao Santo Esposo de Maria era tradicional na abençoada família de Santa Teresa do Menino Jesus. Na História de uma Alma, escreveu a Santinha: desde a mais tenra idade que em minha alma se confundiu o amor de São José com o da Santíssima Virgem. Em suas poesias tão belas, ao falar de Santa Família de Nazaré, com que ternura recorda a humildade, o amor e dedicação de São José. Zélia Guerrim, a piedosa mãe da Santinha, devotíssima do Santo Patriarca, a ele confiava todos os negócios e sofrimentos. Deu aos filhinhos, os 2 meninos que teve, o nome de São José, José Luís e José João Batista. Ambos voaram para o céu em tenra idade. A esperança de um filho missionário se desvaneceu. Todavia continuaram os piedosos esposos a rezar, e Nosso Senhor lhes deu mais que um simples missionário, a padroeira de todos os missionários. Aos 2 de janeiro de 1873, nasceu em Alençon a Teresinha. Pouco depois do batismo, a pequenina definha e parece seguir o caminho dos anjinhos já partidos para o céu. O médico aconselha procurar uma boa e sadia ama de leite como última tentativa. Esta, ao chegar, encontra a criança em lastimoso estado e abana a cabeça. Pobrezinha, é tarde demais. Já não há mais recurso. A pequenina lívida, com sinais de agonia. Zélia subiu ao 2º andar e retirou-se ao quarto. Não lhe sobravam mais forças para assistir à agonia de mais uma filhinha. E em tão pouco tempo. Todavia, não se julgou vencida. E ao contemplar a imagem de São José, seu querido protetor de todas as horas, caiu de joelhos e exclamou cheia de confiança: meu querido São José, eu não me dou por vencida. Sois o padroeiro das causas desesperadas. Valei-me. Desce. E que alegria inesperada. A criança toma o peito da ama. A felicidade foi momentânea. São José queria experimentar a confiança da sua serva. A Teresinha, após este sinal de vida, que desfalecida novamente. A Teresinha, após este sinal de vida, cai desfalecida novamente. Nem um sopro de vida. Zélia, banhada em lágrimas, suspirou resignada. Seja feita a vossa vontade, meu Deus. Meu São José, eu vos agradeço a morte suave que permitistes ao meu anjinho. De súbito, com geral estupefação, Teresinha abre os olhos, reanima-se e sorri para a mãe. A agonizante de poucos minutos estava salva. São José fez um milagre. Naquele mesmo dia, a pequenina se lamentava e a levaram à casa da boa ama em Saint-Malier, a poucos quilómetros de Alençon. São José salvara a vida preciosa da maior santa dos últimos tempos, no expressivo e profético dizer de Pio X. E assim termina este 4º dia, dedicado ao mês de São José. O que é que eu posso dizer perante isto? Será que nós também somos como a mãe da Santa Teresinha, que depois de ver 2 filhos mortos, então tem idade, e ver aproximar-se a morte de outra criança, ainda bebé, continuar a rezar e, por fim, resignar-se à vontade de Deus? Isto
pergunta a nós mesmos: será que somos assim hoje em dia? Ou desistimos facilmente dos outros? Desistimos facilmente e deixamos cair os braços diante de um primeiro obstáculo. Foi numa família muito unida em oração e muito católica que nasceu Santa Teresinha. A esse casal Deus não deu missionários, padres, mas deu, como aqui diz, deu a eles uma santa que depois, no século XX, vai ajudar muita gente a recomeçar, a redescobrir a Igreja Católica. Uma menina chamada Teresinha, Santa Teresinha, que não saiu do convento. E, no entanto, ela vai se chamar a padroeira de todos os missionários. Porque, apesar de não sair do seu convento, ela fazia algo que hoje em dia parece que as pessoas estão-se a esquecer: a oração, o sacrifício, a penitência. É preciso missionários para ir a todos os lugares levar a boa nova de Jesus Cristo, o catolicismo. Mas também é preciso haver ali nos conventos pessoas que rezem, que façam sacrifícios, que se deem em oração e penitência, para que os corações possam se abrir, para que as almas se convertam. E como disse Nossa Senhora em Fátima, vão muitas almas para o inferno porque não há ninguém que reze por elas. Eis aqui mais uma vez algo que qualquer um pode fazer: rezar pelos pecadores, por quem ainda não conhece Jesus Cristo. E temos em Santa Teresinha um exemplo desta vocação de todos nós, de rezar, continuamente a rezar. E isto pode ser feito a qualquer hora, a qualquer momento. Aqueles momentos que achemos que não temos nada para fazer. E por que não? Olhar para o céu, olhar para uma imagem, uma estampa de Nossa Senhora ou de Santa Teresinha, fazer uma pequena oração. E assim sermos também missionários, sem sairmos das nossas casas e da missão que Deus nos confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.